capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. Mateus 8, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, ó: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz ficará curado. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades. Olha que interessante. Eu sou homem sujeito à autoridade. Ele não diz que ele era um homem que tinha autoridade. Ele era um homem que estava debaixo de autoridade. E ele diz: pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos de Israel serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a palavra do Senhor. E aqui nós estamos como igreja do Senhor. Por isso, fala-nos ao coração nessa noite. Nos ensina de acordo com a sua palavra. Nos ensina verdades contidas nesse texto sagrado. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história de um centurião. O centurião, ele é um cidadão romano. Ele não é israelita, ele não é judeu. Por que que isso é importante entender? Porque o judeu, ele está acostumado com as coisas de Deus. Ele sempre ouve falar dos profetas. O judeu ouve falar dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O judeu, ele cresceu acostumado com essa dinâmica: lê Torá, adora a Deus, lê a Torá, ouve uma história. Eles cresceram ouvindo as histórias que foram contadas do rei mais importante que eles tiveram, Davi. As histórias de Salomão, a reforma de Josafá, a vida de Asa. Eles souberam o que aconteceu com o reino do sul e com o reino do norte. Então nós percebemos que o judeu, ele é uma pessoa que está sempre ouvindo falar do profeta, da profecia, do que cumpriu, do que não cumpriu. Mas o centurião romano, ele não é judeu. O centurião romano estava lá em Roma. Um dia, o comando dele definiu que ele deveria sair de Roma com mala e cuia e se estabelecer numa cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade chamada Cafarnaum era o QG, por assim dizer, de Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério e ele vai para Cafarnaum porque a localização ali é mais fácil para poder ir e vir. E esse centurião então vai para Cafarnaum. Então ele pega sua família e se muda para Cafarnaum. Centurião, dentro da hierarquia da força armada de Roma, é o 6º homem em autoridade. Então é um homem que está bem acima de muita gente. Ele comandava 100 homens, ele comandava uma centúria de soldados. Então nós estamos falando de alguém que comandava uma tropa de homens. Se cada homem desse for casado, então já são 200 pessoas. Se cada homem desse casado tiver um filho, então nós já temos 300 pessoas. Eu não sei qual é o contingente de PM aqui de Lagoa da Prata, de Polícia Civil, mas não acredito que sejam 100 homens. Então nós estamos falando de um homem que é maior no sentido de poder
do que a força armada dessa cidade. Era um homem importante. Cafarnaum era uma cidade importante. E esse homem era gentil. Quando ele chega em Cafarnaum, ele estabelece naquela cidade a sua residência. Diz a palavra de Deus que ele, num dado momento, chega a dizer: eu tenho homens à minha autoridade. Eu digo para aquele ali, vai, e ele vai. Eu digo para aquele outro, vem, e ele vem. Eu digo para esse aqui, faze aquilo, e ele faz. Então ele sabia o que era estar debaixo de uma autoridade e ter uma autoridade. Era um homem importante. Agora, dada a explicação de quem é o centurião romano, eu queria falar um pouco sobre a mentalidade que girava no coração e na mente dessas pessoas aqui. Existia um conceito acerca da fama de Jesus, um conceito que invisivelmente rondava a mente e o coração de todos que acreditavam em Jesus, tiveram experiência com Jesus, de que Jesus, para poder fazer alguma coisa, que para poder acontecer alguma coisa envolvendo o poder de Jesus, Jesus tinha certo limite. O poder dele era como se fosse limitado a algumas coisas. Quando você pega, por exemplo, aquele aleijado de Marcos, que vai sendo levado por 4 amigos numa maca, a mentalidade daqueles amigos era que Jesus poderia curar aquele aleijado. Eles entendiam que Jesus tinha poder para curar aquele moço. Mas você percebe que dentro da mentalidade que Jesus tinha poder para curar aquele moço, como de fato Jesus o cura, o poder de Jesus estava limitado a uma geografia. Tanto que eles carregam o aleijado na maca, chegando na casa onde Jesus estava, a casa estava tão cheia que eles não puderam entrar. Então eles, com muita dificuldade, sobem o telhado da casa, eles arrancam ali, vamos falar telha, né? Ele arranca as telhas daquela casa, e eles descem por uma corda e pela maca aquele que era paraplégico, aleijado. Então eles entendiam que Jesus tinha poder, mas o poder de Jesus só entrava em ação quando a pessoa estava diante de Jesus. Então era como se o poder de Jesus estivesse ao alcance do braço dele. Então, se o braço dele vai até aqui, é até aqui que o poder dele vai. Sem querer, essa mentalidade ela vai pegando na cabeça das pessoas. As pessoas vão entendendo isso como uma verdade. Então eles levam o aleijado e o aleijado é curado. Depois Zaqueu também ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E diz a Bíblia que Zaqueu, para ver Jesus, porque começa a criar um pensamento que precisa ver, precisa estar ao alcance dos olhos, ao alcance da voz, ao alcance do braço de Jesus. Então Zaqueu pega e fala assim: eu preciso subir nessa árvore, eu vou enxergar Jesus, e aí depois que eu enxergar ele, a coisa acontece. E ele sobe naquele pé de sicômoro, de zambuzeiro bravo, de figueira brava, vence as dificuldades, vence os espinhos, sobe naquilo, e quando Jesus passa por baixo daquela árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, hoje me convém estar na sua casa. E de fato aconteceu o milagre. O milagre aconteceu, porque de fato Zaqueu viu Jesus. Mas você está vendo a mentalidade de que tem que estar perto, Jesus tem que ir. Você pega, por exemplo, a mulher hemorrágica. Ela é hemorrágica, ela está sangrando sem parar, e ela pensa assim: se eu tocar em Jesus, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, e ela enfrenta aquela multidão e toca, e é curada, porque essas coisas Jesus tem poder mesmo. Então mais um pouquinho você vai vendo que a mentalidade vai infiltrando. Ele cura mesmo, mas para ele curar tem que estar perto. Ele cura mesmo, mas para ele curar eu tenho que nem que ser descido por o telhado.
Ele faz mesmo, mas para ele fazer, ele precisa estender a mão, tem que estar mais ou menos no alcance da mão dele. Então, se você prestar atenção, a gente vai crendo, mas colocando limite. Lázaro adoece em Betânia. Betânia é um povoado que fica perto de Jerusalém. Lázaro está doente. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Vem, que aquele a quem tu amas está para morrer. Jesus, por sei lá o que, espera ainda um tempo para chegar lá. Lázaro morre. Aí quando Lázaro morre, Jesus fala, agora vamos lá. Quando Jesus chega, alguém fala, olha, Jesus chegou. Então correm uma das irmãs até a entrada da cidade e encontra Jesus. E olha a fala delas, de uma delas, Marta ou Maria, não me recordo agora. Fala assim para ele, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, ô Senhor, por que o Senhor demorou? Agora, tipo assim, agora, eu até acredito que o Senhor pode curar, mas só enquanto está vivo. Então eu coloquei o que no poder de Jesus? Um limite. Porque se o Senhor tivesse chegado aqui, antes dele morrer, eu até acredito que o Senhor podia curá-lo. Mas veja que agora ele está morto. Como é que o Senhor vai fazer? E Jesus então, de certa forma, repreende ela, fala, mulher, você faz isso não. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aí eu sei que vai ressuscitar no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou dizendo para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então você percebe que aqui tem um perigo. Qual é o perigo? A experiência dos outros padronizar o meu relacionamento com Deus. Então o outro tem uma experiência, e aí eu pego aquela experiência dele e faço dela o meu caixote de ação. Então alguém teve uma experiência com Deus, e aí resolveu escrever algo, e aí eu leio aquele algo que aquela pessoa escreveu e falo, bom, agora eu entendi, então Jesus só age aqui dentro disso aqui. Então, aqui dentro dessa região, aqui tem uma mentalidade. Como é que Jesus age? Tem que estar perto dele, ele tem que ir lá. Se ele não chega, a pessoa tem que estar viva ainda. Ele precisa tocar na pessoa. Então, essa mentalidade está na cabeça do povo ali. Essa é uma crença limitada. É uma crença, mas que tem um ponto e vírgula nela. Eu acredito, mas eu só acredito até aqui, ó, porque ele tem que estar, porém, eu acredito, porém, a pessoa tem que estar no alcance dele. Não, eu acredito, mas tem que ser dia tal, porque no outro dia, esse dia Jesus não faz nada. O judeu pensava assim, o camarada está aleijado 38 anos, Jesus cura o homem de uma paraplegia de 38 anos. Um homem que 38 anos está na mesma cidade, no mesmo lugar. Todo mundo que viveu nesses 38 anos, tendo consciência, conhece a história desse homem. As cidades não eram tão grandes assim. Aí o dia que o homem é curado por Jesus, Jesus dá uma ordem para ele. Pega a sua maca, põe nas costas e vai embora. Levanta e anda. Ele então levanta, sem fazer fisioterapia, sem fazer nenhum tipo de ciência para poder esticar os nervos, o milagre é completo, até ordem cerebral aconteceu na hora, tudo aconteceu completamente. O cara pega aquela maca velha, joga nas costas e está andando para sair daquele tanque. Aí a primeira pessoa que encontra ele fala assim, hoje é sábado, você não pode carregar uma maca. Porque as pessoas também vão limitando, além do tipo de ação de Jesus, elas até limitam o dia que Jesus pode operar. Jesus pode operar de segunda a sexta, na mentalidade do judeu. Tem até uma cura, eu acho que é da mão ressequida, que o líder da sinagoga fala assim,
vem aqui, a semana tem tantos dias, você vem nos dias que pode ser curado, porque hoje é sábado, hoje não pode fazer essa cura. Então o que eu estou querendo despertar no coração dos irmãos? O cuidado que a gente precisa ter para não ficar engaiolando Jesus, não ficar colocando Jesus dentro da minha teologia, dentro daquilo que eu acho que os meus olhos alcançam, que a experiência de alguém comportou, porque Jesus é Deus. Maria aprendeu que para uma mulher engravidar ela precisava se relacionar intimamente com um homem. Quando o anjo do Senhor vem e fala, você vai ficar grávida, a resposta dela é o quê? Mas como? Eu não conheço homem algum. E o anjo fala, você não entendeu, não há impossível para Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu disse que não há impossível para Deus. Então, Lucas 7 e Mateus 8 registram o mesmo texto. Lucas pega o texto, a história toda, Mateus pega um pedaço da história. Lucas diz que o homem, ele tinha um coração bom, ele construiu coisa e tal, e diz que ele chamou algumas pessoas da casa dele, alguns líderes ali, falou com ele assim, vai lá e fala com Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus então, presta atenção aqui no versículo de número 7, no versículo 6, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Senhor, o meu criado está aqui na cama sofrendo. Olha o versículo 7. Jesus lhe diz, eu irei curá-lo. Por quê? Porque essa é a mentalidade de todo mundo. Jesus fala, se um judeu acredita assim, o que eu vou esperar de um romano? Se um povo que lê Bíblia, no caso não era Bíblia que chamava, né? Chamava Pentateuco, Torá. Se um povo que lê o Torá, lê os profetas, lê os salmos, acredita que para a coisa acontecer eu tenho que ir, aí Jesus fala, eu vou. Mas olha o que ele fala. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Olha que interessante, é um homem rico, e ele fala, eu não tenho dignidade, para que uma pessoa igual ao Senhor, ele é um romano, ele não tem profeta, ele não conhece lei, ele não conhece Bíblia, não há em mim dignidade, para que o Senhor entre na minha casa. E ele diz assim, mas apenas, versículo 8, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha o versículo 10, olha o 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus. Você sabe o que é isso aqui? O que é uma pessoa arrancar a admiração do Criador de todas as coisas? Porque o que admira Jesus? Tipo assim, quando você pega, vamos pegar aqui, pega a Lagoa da Prata, aí você vai subindo assim, dando um zoom, e daqui a pouco você sai de Lagoa da Prata, aí você continua, daqui a pouco você sai de Minas, aí você continua, daqui a pouco você sai do Brasil, e você continua, e daqui a pouco você vê a Terra, e aí você continua saindo, e daqui a pouco você sai da órbita terrestre, e isso não para, porque você vai vendo planetas e mais planetas, luas e mais luas, sol e mais sol, e você vai vendo todo o nosso sistema solar que já é big grandão, mas quando a gente pega o nosso sistema solar que é big grandão, a gente percebe que ele é o menor dos outros que existem. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, mas tem outras muito maiores do que o Sol. Aí quando você pega toda essa distância, forma uma galáxia. E eles falam, não, agora acabou, agora entrou no nada. Não, tem outras galáxias que são maiores do que a nossa.
E aí, se você for continuar esticando esse trem, você vai perceber que existem estrelas que só a luz dela, para chegar aqui, ela apaga lá, o tempo que dura. E olha que a luz percorre uma velocidade violenta, é coisa assim, surreal. Aí a gente vai chegar no momento que não dá para crescer mais. Aí agora a gente volta. Você começa voltando para dentro, voltando, chegou na Lagoa da Prata de novo. Aí você vai agora para dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo deve ter cidades enormes de bactérias, células, tudo quanto é trem. 1 centímetro quadrado de pele habita tanta forma de vida, que a gente fica assim, meu Deus, como é que está isso aqui? Isso aqui, ó, saliva aqui, isso tem tanto trem, isso deve ter tártaro, cárie, isso deve ter tudo. Se você pegar, por exemplo, vamos para dentro d'água, vamos para os oceanos, é tão vasta a vida dentro dos oceanos, mas é tão vasta, que ainda tem seres vivos debaixo das águas que eles não conhecem, ainda estão catalogando. A mitologia grega chega a acreditar que existem seres humanoides debaixo d'água. E aí você tem um deus da mitologia grega, é uma mitologia, Netuno, que comanda os mares. A Marvel pegou essa ideia e lançou um homem da água para ficar fora da água, porque ele é a união de uma mulher da água com um homem de fora d'água, e nasceu o Aquaman, que agora é o Jason Momoa. Mas aquilo tudo está mostrando como que existe grandeza. Aí você vai para João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Todas essas coisas que eu acabei de listar, bem a grosso modo, foram criadas pelo verbo. E o verbo que criou todas estas coisas se fez carne e habitou entre nós. E um dia o verbo que criou todas estas coisas esplendorosas e dá o nome para todas elas, está diante de um centurião e ele fica maravilhado. O texto diz que ele ficou o quê? Ele ficou, cadê o texto? Admirado. Olha, o que causa admiração em Jesus? Então tem que ser um negócio assim surreal, fora do comum, porque para causar admiração em Jesus, tem que ser um negócio assim muito mesmo. Mas o que causa admiração aqui em Jesus? O entendimento desse cara, o grau de entendimento dele, a mente dele aberta, porque todo mundo achava que para Jesus curar, para Jesus fazer o poder dele operar, Jesus tem que ir fazer, porque aconteceu assim com Zé, com Manel e com Antônio. Então as pessoas todas acreditavam que Jesus fazia, mas só se Jesus for, só se Jesus tiver, só se Jesus ir lá no lugar e colocar a mão, e colocar saliva, só se Jesus andar aquela distância toda, só se Jesus chegar antes da pessoa morrer. Porque se acontecer qualquer coisa que foge desse padrão, Jesus não tem mais força. Mas sabe o que o centurião fala? Não, eu sei quem é o Senhor, e eu sou um homem que não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa, e eu tenho empregados que eu falo vai, ele vai, eu falo vem, ele vem, eu falo faz, ele faz. Agora o Senhor não, o Senhor é Deus. Uma só palavra que o Senhor mandar, meu servo vai ser curado lá em casa. Por isso que Jesus fica assim admirado, e Jesus chega a dizer, olha o que ele diz aqui no versículo 10, ouvindo isso admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Jesus está dando uma puxada na orelha dos 12, e os 12 irmãos já viram coisas demais, os 12 já viram tanta coisa, mas os 12 mesmo não tiveram ainda esse grau de entendimento de quem Jesus era.
Porque os 12, uma mulher está lavando os pés de Jesus, e um dos 12 está falando assim: como é que gasta um perfume tão caro desse nos pés de Jesus? Poderia pegar esse perfume, olha a mentalidade dos 12. Os 12, a mentalidade dos 12. Senhor, quando chegar na tua glória, pede para que meu irmão sente à direita e eu sente à esquerda do Senhor, porque nós queremos ser os primeiros entre todos. Olha a discussão dos 12, capítulo 17 de Mateus, eles estão discutindo para ver quem é o maior entre eles, e o centurião romano está com a mente tão ligada em Cristo, que ele tem um entendimento que nenhum dos de Israel tiveram. Ele falou assim: o senhor não precisa de ir lá em casa não, basta uma palavra tua, o Senhor é Deus, o Senhor não precisa de ir, nem vir, o Senhor só fala assim, ó, cura, vai nele. Tanto que você vai ver aqui, ó, versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai-te em paz, presta atenção, ele nem falou nada, ele falou assim, ó, vai-te em paz, e seja feito conforme a tua. E como é que termina o versículo 13? E naquela mesma hora, Jesus falou assim: fica curado, vai palavra, não, só falou, pode ir embora, pode ir, e seja feito como sua fé. E aí quando ele chega em casa, o moço que estava com cãibras no corpo, pula. Que hora que ele foi curado? Era mais ou menos umas 3h15, foi exatamente a hora que Jesus falou, porque o texto diz que o moço foi curado naquela mesma hora, foi curado. Olha para mim, você congrega há 10 anos, 20 anos, deve ter lido a Bíblia, isso o melhor crente leu a Bíblia uma vez, porque a maioria nunca leu, isso o crente bom leu uma vez, e aí você acha que o soberano Senhor só age de acordo com o que você aprendeu, de acordo com a sua experiência. Como é que é aquela música? Nada é igual ao seu redor. Olha aí, ó. Presta atenção para você ver. Teologia para explicar, não explica nada. E o Big Bang não consegue disfarçar nada. Pode alguém ter dúvida? Ó, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. Escuta. Resposta certa então. Escuta aí, ó. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, que ele já era, escuta, se revelou aos seus. Agora, ó, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica. Como é que é o finalzinho? Ou se aceita, ou se acredita, ou se nega, mas explicar não dá. Então você tem que ver um negócio aqui, ó.
Hoje Deus está querendo falar comigo, com você, que Ele pode fazer muito mais do que Ele já fez, de forma diferente do que Ele já fez, em dias diferentes de que Ele já fez, de jeitos que nenhum dos escritores que já escreveram livros contando histórias, como Ele já fez, experimentaram. Porque em lugar nenhum da história de Israel, antes de Maria, a virgem nunca deu à luz a filho, e ela deu. Antes de o mar abrir, mar nunca tinha se aberto, e abriu. Porque Deus, Ele não age de acordo com aquilo que eu penso que Ele age. Quando o judeu foi entender que Jesus já não estava mais ligando, entre aspas, para o sábado, eles quase endoidaram. Eles brigaram e brigam até hoje. Não, o senhor tem que ficar com sábado. E aí Jesus vem e ressuscita no domingo. E a igreja passa a se reunir aos domingos. O domingo chamava-se primeiro dia da semana. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que todas as reuniões da igreja eram no primeiro dia da semana. Mas o judeu botou o pé no toco e falou: não! O Senhor só pode ser adorado no sábado, porque foi no sábado que o Senhor fez, foi no sábado que o Senhor fazia, então eu não aceito que o Senhor muda. O gentio não tinha dificuldade com isso, não. Não, o senhor não precisa de ir lá em casa, não. Basta uma palavra sua. Tem uma música bonita que diz assim, ó: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faças temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Ele mandar uma palavra muda tudo. O centurião entendeu isso. O centurião falou: não, o senhor não precisa, eu não tenho dignidade, eu sou gentil, eu não tenho dignidade que o senhor vá na minha casa. Mas se o senhor disser, o senhor mandar com uma palavra, o meu servo vai ser curado. E aí Jesus olha para ele e fala assim: uau, se fosse no Facebook, ele mandava um tanto de likezinho, like, né? Joinha, palminha, mãozinha para cima, zoinha assim, coraçãozinho. Por quê? Porque, cara, que palavra, que resposta, que discernimento. É mesmo, quem foi que disse que Jesus tem que ir? Quem foi que disse que Jesus só faz desse jeito? Mas até agora ninguém tinha falado isso, só esse camarada. Deus dá para esse camarada uma revelação e o entendimento que ele não deu para ninguém, que ninguém nunca teve, que nenhum judeu outrora tivera, que nenhum judeu teve entendimento disso. Quem sabe nós somos agora os judeus de hoje. Quem sabe as pessoas que ainda não têm um compromisso com Cristo estão mais descoladas dessas lacunas, dessas gaiolas do que nós. Porque às vezes a gente vai criando regrinha demais e vai colocando Deus para agir dentro das nossas gaiolinhas. E vai falando: o senhor só age se for assim, porque o senhor um dia fez assim, então agora acabou. Vitória é assim. Se você pegar essa caixa aqui, ó, e você tiver a infelicidade de colocar essa caixa no quarto de Vitória, acabou. Se você pegar essa caixa que você colocou no quarto dela uma vez e tirar de lá, ela fica doida, ela não dorme, ela fica batendo na porta. A caixa é do quarto, tem que ir para o quarto, tem que ficar no quarto, não sei o que no quarto. Esses dias o Sueli pegou uma blusa minha e vestiu nela, eu falei: ó, eu estou só te emprestando, viu? É minha, não te dei, só pode usar, mas é minha, terminou, se devolve. Porque se ela entender que é dela, acabou. Às vezes a gente faz desse jeito. Como é que você converteu?
Como é que você converteu? De manhã o Márcio ficou com vergonha e falou assim: pastor, fiquei com vergonha de falar, mas sabe como é que converti? Eu ia na igreja de vez em quando, lá ainda debaixo do prédio da dona Luzia, e eu não firmava não. Aí um dia eu tomei umas cachaças, peguei o carro, botei na BR e bati de frente com não sei o que lá, e quase morri. Aí eu converti. Olha, ele converteu então numa batida de carro, bêbado. Como é que você converteu? Eu converti vendo uma peça teatral. Como é que você converteu? Como é que você converteu, Davi? Foi num culto? Como é que foi? Pedalando? Maiando? Foi num culto? Foi num culto. Você, Valmir? Como é que você converteu? Era meio crente, eu lembro que você não era crente, embora ia na igreja, não estava naquela firmeza. Como é que você ficou na firmeza mesmo? Tipo assim, pá, agora sim. Não lembra não? Tem que lembrar. Como é que você converteu? Como é que você converteu, Vinícius? Filho de crente, filho de pastor, como é que você converteu? Tem que, você não nasceu crente não. Culto de virada do ano. Aqui na El Shaddai, já era 2011, e estava na igreja 222 anos. Você está entendendo? Então foi num culto de virada de ano. Como é que você converteu? Irmão, ninguém converteu assim de uma forma legal, não? Uma crise. Ó, para você ver, passando uma crise, vamos para a igreja, nós estamos precisando de Deus. Como é que você converteu? Como é que foi, Marcelinho, que você converteu? Uma pregação do Jorge Linhares. Como é que você converteu? Na exposição 4, ó, para você ver, que Jesus está fazendo na exposição? 4 horas da manhã se converteu na exposição. Mas isso é possível? Ninguém explica Deus. O outro converteu batendo o carro bêbado. O Flávio converteu, o Flávio vinha na igreja. Aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Lá vem o Flávio num caminhão, de Belo Horizonte para cá. O carro o quê? O caminhão o quê? Passou na poça de óleo, o carro rodou e caiu fora da pista. Na hora que saiu fora da pista, uma música tocou no som do carro. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Ele saiu do carro, quebrou o vidro, saiu, sentou na beira da BR e foi chorar. E vai fazer o que agora? Ué, eu tenho que ficar crente, senão agora a próxima eu morrerei. Como é que você converteu? Como é que você converteu? Ó. Oh. Converteu através de uma janela, de um vizinho cantando louvor. Ela era pastora. De domingo. O que eu estou querendo mostrar para você aqui? E está com vergonha, porque tem trem aí, tem história bonita aí, tem muita história legal aí. O que eu estou querendo dizer para você? Todo mundo então deveria converter no domingo, com um pastor vestido de terno e gravata, pregando a Bíblia, aleluia, quem quer aceitar o Jesus, aí todo mundo aceitaria Jesus assim. Não. Um converte quando o carro bate, o som começa a tocar uma música. O outro converte bêbado, batendo no carro e Deus falando com ele lá no íntimo dele. A outra converte na exposição. O outro converte numa crise. Eu converti numa peça de teatro. Teve gente que converteu fumando maconha e a maconha estava enrolada numa folha de Bíblia. Eu já vi testemunha assim. Tem gente que converte no encontro de casais. Teve uns 4 aqui que converteu. Foi lá, fez amor no encontro de casal. Ai, vou virar crente, aleluia. Pronto, converteu. E é diferente vir na igreja e converter. Vir na igreja é uma coisa, converter é um ato de Deus. Pum! Você está na igreja aí, o Vinícius é filho de pastor, está na igreja uma temporada, daqui a pouco, 2011, num culto de virada. Ué, e eu que agora sou crente de verdade? Quem está entendendo? Ninguém explica.
Ninguém explica Deus. Não dá para você fazer um negócio assim, tipo, Jesus só age assim. Jesus só age dessa forma. Escuta, irmãos. Pensemos que isso seja um manual de teologia. A.B. Langston, Manual de Teologia Batista. Você acha que todo o operar de Deus está dentro de um manual de 250 páginas? Essa é a experiência de Langston. Essa aqui é a experiência de Mycroft. Essa aqui é a experiência de Gruden. Essa aqui é a experiência de Spurgeon. Mas tem a experiência do Zé, do Manel, do Joaquim. Você precisa deixar de colocar Deus numa caixinha. Deus é poderoso. Quem sabe na sua vida muita coisa não está acontecendo porque você não está entendendo que Ele não precisa ir, Ele só precisa querer. Se Ele mandar uma palavra, tudo muda. Para a gente orar. Vi um testemunho de um camarada que foi assim. O pastor pregou 3 dias de conferência na igreja, ele pregando, e o moço que fora convidado para aquela conferência, ouvindo a pregação, ficava incomodado, e chegou num diácono, tipo ali o Maurício está ali, o cara chegou no Maurício e falou assim: escuta, essa palavra desse pastor está mexendo comigo, tem como eu aceitar Jesus aqui, perto da escada, com você aqui? Aí o cara falou: não, você tem que ir lá na frente. Ah, mas eu tenho vergonha. Pois é, então infelizmente você tem que ir lá na frente. Cara, não vou, o problema é seu. No outro dia o cara lá de novo, ouvindo a pregação e o pastor pregando, e o cara começou a chorar. Olha o Maurício lá, tornou-o no obreiro. Escuta, moço, rapaz, eu estou que não aguento, mas eu entendi tudo, ora para mim aceitar Jesus aqui. Não, você tem que ir lá na frente. Mas eu não vou lá na frente. Então esse é problema seu, não é comigo não. Terceiro dia eu não estava aguentando mais. Chegou no obreiro e falou: eu vou lá na frente. Não, eu vou orar por você aqui mesmo. Porque não tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser, tem do jeito que ser, do jeito que Deus quer que seja. Você está entendendo, queridos? Tinha um sacerdote, ele ficava no palácio, no templo, era um palácio, o templo era lindo. Aí o Senhor levanta um homem chamado João Batista, que é filho de sacerdote, e o Senhor manda ele para o deserto. E quando todo mundo ficou sabendo que João, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, estavam pregando no deserto, o povo do templo achou ruim. Falou: não é possível, não pode, porque agora o sacerdote é Anás, é Caifás, essa turma, e João Batista estava lá no deserto. E a profecia diz: vocês estão indo para ver um homem, uma cana quebrada, a voz do que clama no deserto. Fica de pé no seu lugar. Eu sou um crente, que eu tenho 20 anos de crente, aleluia, e eu já li assim, eu sei que Deus faz é assim. Você vai tirar isso do seu coração hoje. Deus faz do jeito que Ele quiser. Ele faz da forma que Ele quiser. Existe sim princípios e valores que a gente precisa entender e observar, mas não pense que Deus está preso nisso. Vamos fazer um ato de fé hoje? Você aí, que tem algo que você sabe que humanamente não tem jeito, não dá, humanamente já está perdido. Aí você fala assim: não, para isso dar certo, tem que o juiz, tem que o médico, tem que você já tem um jeito de fazer. Eu queria desafiar você a colocar isso diante de Deus hoje, e fazer como fez o centurião. O senhor não precisa de médico, o senhor não precisa de advogado, o senhor não precisa de bisturi, o senhor não precisa da inflação, nem do Paulo Guedes, o senhor não precisa de Bolsonaro, o senhor não precisa de nada, porque quando o senhor quer operar, ninguém pode impedir. Você vai orar por uma causa, por algo que você percebe, quem sabe é seu casamento, você fala assim: não, para esse homem meu mudar, é só se Jesus, pois Jesus está aqui nessa noite. Essa conta, eu só consigo pagar essa conta se, não, o Senhor tem outros meios, Ele tem poder.
Eu quero te chamar a atenção nessa pregação para tirar Jesus dessa gaiola que você colocou, para tirar o Espírito Santo desse quadradinho que você fez. O centurião já tinha saído dele. Uma vez eles disseram assim: Senhor, tem um grupo aí pregando sobre o Senhor e eles nem andam com a gente. O Senhor quer que a gente mande eles calarem? Jesus falou para eles: não, quem não é contra nós, é por nós. Deixa eles pregarem para lá, deixa eles fazerem lá. Então você nunca mais olha para um irmão e fala assim: ele não pula, então ele não, ele pode sentir mais do que você sem mexer um músculo. Mas também você não pode olhar para o outro e falar assim: ah, isso aí ele está chorando demais, é teatro. Porque você não sabe. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem só um jeito, não tem só uma forma. Deus não está preso nessas coisas. Ele é Deus. Fala para o irmão assim: ora com fé. É só o que você precisa fazer. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas pelo vento. Você pode colocar a mão no seu coração. O louvor vai cantar um pedaço aí só, e você vai começar a orar sobre essa situação que você precisa, que só Deus mesmo para resolver. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Olha aí, ó. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Deus sabe Ele é Deus, se curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos hoje uma história de um centurião, um romano, mas que tinha um discernimento do sagrado tão maravilhoso, que causou espanto no Filho de Deus. Aquele centurião não estava preso à religião, ele não estava preso aos pensamentos judaicos, farisaicos, dos saduceus, ele não estava preso na ilusão dos escribas, ele não estava preso nessas coisas. Ele teve uma revelação de Deus tão grande, que o próprio Filho de Deus ficou admirado. Nada impedia o agir de Deus para aquele centurião, tanto que ele disse para Jesus: não, o Senhor não precisa geograficamente estar lá, o Senhor não precisa estender a tua mão e tocar, se o Senhor mandar com a palavra, o meu servo será curado. Oh Deus, dá em nós esse entendimento. Sabemos que esse centurião tinha um coração bom, então talvez pessoas que tenham um coração bom são pessoas que conseguem perceber mais do Senhor. Muda nosso coração, Senhor, para que a gente tenha entendimentos assim, para que nós possamos ter esse tipo de compreensão, para que nós possamos ter esse tipo de entendimento, de que rompe as barreiras, as dificuldades. Quantas pessoas têm dificuldades de orar, porque aprenderam que para orar tem que fazer assim, tem que falar assado, tem que fazer assim com a voz. Não existe uma regra.
não existe um jeito. Hoje um pouquinho aqui a gente viu, um foi salvo de uma forma, outro foi salvo de outra, outro teve um encontro com o Senhor de outra forma, e se fôssemos alistar aqui, cada um teve o seu encontro com Jesus de uma forma diferente, porque o Deus a quem nós servimos é vivo, é Deus que opera maravilhas, é Deus que opera majestosamente, é Deus que ultrapassa o nosso pensar, o nosso modo de entender as coisas. Por isso, Deus, eu preciso ter meu coração aberto para entender que o Senhor não age só de um jeito, que o Senhor não age só de uma forma. Esse homem orou agora, essa mulher orou agora, eles oraram por algo que precisaria de ter juiz, médico, advogado, o papel deveria ter assim, assado, a China deveria ter um negócio lá, e a inflação, e aí para isso passar, aí tinha que passar isso na Câmara, aí ele crê, mas hoje ele orou diferente. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é Deus e o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser, o Senhor não usa meios humanos, o Senhor não usa o médico, anestesia, o bisturi, o Senhor faz o caroço sumir do jeito que o Senhor quiser, o Senhor tira o câncer, o Senhor muda a conotação, o Senhor muda o miolo ali, o núcleo da célula, com a palavra sua. A virgem concebeu e deu à luz, o mar se abriu, a rocha produziu água 2 vezes, codornas caíram no quintal dos judeus, pão caiu do céu. O Senhor não está preso a nada, o Senhor é Deus, o Senhor criou tudo isso, e o Senhor está procurando centuriões, gente que entende que o Senhor não está preso a essas coisas, gente que ama a tua palavra, gente que lê a Bíblia Sagrada e crê da forma que está escrito, de que o Senhor pode mudar sim, o bêbado, o drogado, o alcoólatra. O Senhor é Deus que restaura casamento, o Senhor é Deus que faz com que o ódio vire amor novamente, o Senhor é o Deus que faz com que uma doença suma inexplicavelmente, o Senhor é Deus, o Senhor dá nó na medicina, o Senhor brinca com a astronomia, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Deus é o Senhor, poderoso é o Senhor, aleluia, 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 Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Você vê um acidente, o carro vira um nada, e a pessoa sai de lá de dentro sem um arranhão, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, Ele faz isso, irmãos, Ele é Deus. Erga suas mãos aos céus, que a graça desse Deus, o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe sua vida, uma semana de bênção, uma semana de paz.